Amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Boa noite. Alegria estar aqui, encaixar na agenda, privilégio, prazer de ministrar a vocês. Se nós estamos aqui é porque Deus tinha um encontro com a gente para ministrar, eu aprender com vocês e Deus me usar naquilo que Ele entende. Muita alegria estar aqui, em Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Comi uma chipa esses dias. Não existe em outro lugar. Eu conheci a chipa aqui. E além de outras coisas legais que essa cidade oferece, mas o melhor é a família mesmo, o melhor é a família espiritual. E eu mando um abraço da igreja toda lá dos Estados Unidos, em Atlanta. Se você estiver passando por lá, se faz parte aí do seu planejamento, você pode falar com meu pai, ele tem meu contato, e a gente vai ter a alegria de recebê-los lá, recepcioná-los lá em Atlanta, numa comunidade brasileira. Então você até nem precisa aprender inglês, tá? Olha só que legal, você pode ir lá no culto, e o culto é em português, lá nos Estados Unidos. Essa é a nossa igreja lá, e estamos lá, eu estou lá há 15 anos, como meu pai disse, e minha esposa não pôde estar aqui, ela manda um abraço também para você, a Camila. Os meus filhos estão aqui, a gente está representando aí o que falta na família. E eu queria hoje ministrar algo que tem sido o trabalho de Deus na minha vida. E Ele tem me esticado muito. E nada melhor de eu trazer para vocês aquilo que eu sinto que tem sido o desafio de Deus para a minha vida. Não é de agora que eu comecei minha caminhada com Deus, e de vez em sempre Deus Ele trabalha comigo, e ultimamente Ele tem me esticado muito, me mostrado o quanto eu não sei, o quanto eu preciso estar no final da fila, que é o meu lugar, e eu recebo isso. Eu tenho aprendido que a minha melhor postura como um seguidor de Jesus é ser um aprendiz humilde, de deixar Ele me moldar, de deixar Deus falar ao meu coração a ponto de eu questionar coisas que antes eu achava que estavam resolvidas, mas que não estavam, tanto a nível emocional, espiritual, até mesmo de dogmas que eu tinha de Deus no meu coração. E Deus foi colocando pessoas na minha vida pontuais para mostrar experiências autênticas, e de modo que em todos esses ambientes novos eu fui aprendendo. E de tudo isso eu queria resumir numa palavra só: sobrenatural. Sobrenatural. É algo que Deus tem me colocado, tem me inspirado, tem, de certa maneira, assim, me direcionado para inspirar outros também. Aquilo que o Espírito Santo quer causar. Não é minha fala, porque de mim não sairia isso. Não é minha descoberta, foi Deus que revelou, foi Deus que tratou, e às vezes até com muita paciência, para eu chegar então a entender e me abrir algumas coisas. E o que eu vou compartilhar com vocês é o que eu tenho compartilhado com a minha igreja lá, cada igreja é diferente, mas eu entendo que o Espírito Santo vai colocar a tecla SAP aí para você, e Ele vai traduzir aquilo que é para você, para o seu contexto, para a sua igreja, para a sua vida, o seu momento, a sua história. Então, o objetivo hoje é ensinar a família espiritual, esta família espiritual, a desejar e a viver a cultura do sobrenatural. Mas não de qualquer jeito. Muito se fala sobre o sobrenatural, mas queremos o sobrenatural com equilíbrio, com poder e com liberdade. E hoje eu queria falar um pouquinho então sobre o sobrenatural como estilo de vida. Eu entendo que nenhuma igreja ela vai conseguir marcar essa geração desprezando a ação sobrenatural do Espírito Santo. O distintivo da igreja, a igreja família que somos nós, a família espiritual, é o fato de que nós carregamos um DNA espiritual, um DNA sobrenatural, um DNA que foi assim marcado pelo céu em nós. Não existe nenhuma outra instituição na terra, por mais bem intencionada que ela seja, que carrega consigo a marca sobrenatural. Não existe. As duas únicas instituições que Deus criou, que é a família biológica, certo? E a família espiritual, são essas que carregam o DNA de Deus. Uma é a imagem e semelhança de Deus, e a outra é a marca, selo do Espírito Santo. Portanto, Deus Ele intenciona, por meio da sua família biológica e da família espiritual,
revelar o sobrenatural a uma comunidade que sem essas instituições não conhece nada além do que é fruto do natural homem caído. Nós somos responsáveis. Então pense assim, que essa comunidade tem a capacitação de criar várias iniciativas para ajudar a comunidade. Mas nenhuma delas carrega o poder dos céus, através do Espírito Santo, para imprimir o amor de Deus às pessoas. Vocês entendem? O mundo é capaz de amar, embora a gente veja um amor muito deficitário hoje, um amor reduzido, um amor interesseiro às vezes, um amor comedido. Mas a igreja, ela conheceu um outro amor, um amor sobrenatural, entende? O amor de Cristo, um amor que deu a sua vida. E quando nós somos invadidos por esse amor, somos transbordados por esse amor, o sobrenatural está em nós, de um modo que esse mundo não conhece, esse mundo não consegue produzir. Nós, igreja, carregamos isso. Nós somos o testemunho do sobrenatural dos céus. Ninguém mais no mundo consegue ser isso. Conseguem fazer grandes projetos, proezas, conquistas, mas não conseguem amar na medida de Cristo, porque é sobrenatural. Quem consegue? A igreja. É incrível, né? A igreja. Talvez ela não esteja respondendo à altura, talvez a igreja não esteja sendo saudável para viver esse amor, mas ela tem o poder, a natureza, a essência dentro dela para viver. Habita dentro dela o poder sobrenatural. Então, a igreja ela precisa aprender a viver a partir deste poder que ela já tem. Não se trata do prédio, não se trata da performance que se faz no palco, não se trata da religião ou denominação, se trata do poder do Espírito que habita na igreja, que habita em você, que habita em nós, que habita na igreja aqui em Campo Grande, em qualquer outro lugar do mundo, porque o Espírito Santo não está limitado a lugares, a regiões geográficas. Ele é poderoso em todos os lugares, não existe uma fronteira que fala ali, o meu poder é menor. Ali, pelas condições sociais, não consigo atuar desse jeito. Não existe isso para o Espírito Santo. Em todos os lugares, o Espírito Santo atua com um tremendo poder por meio da igreja. Então, é impossível pensarmos em igreja sem a natureza sobrenatural, porque essa é a sua origem. A igreja ela nasce a partir do sobrenatural. Caso contrário, a igreja se torna apenas uma religião, uma estrutura, uma organização. Então a igreja ela nasce a partir do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desce, forma uma família espiritual. Agora, se essa família espiritual não está em íntima conexão com o Espírito, ela tende a agir conforme o seu natural do homem, e não segundo o sobrenatural. Percebe? Então, toda igreja família precisa viver do sobrenatural, do Espírito Santo. E falando nessa questão da cultura do sobrenatural, no nosso contexto brasileiro, do sincretismo religioso, certo? Nós temos que saber caminhar por isso, porque a cultura do sobrenatural foi muitas vezes distorcida e continua sendo distorcida, marcada por exageros, por manipulações, por excessos. E isso levou muitas comunidades evangélicas, e principalmente, poderia dizer, as comunidades protestantes históricas, a desenvolverem um bloqueio, uma resistência às manifestações espirituais, a ter reservas a respeito do sobrenatural. Mas Jesus, quando veio, o que ele fez? Ele falou de um mundo sobrenatural. A mensagem principal de Jesus foi o quê? O reino de Deus, o reino dos céus, uma coisa que não é dessa terra. E aí fala, qual é a prova então de que o reino de Deus chegou? Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os demônios são arrancados. Isso é sinal de maravilha, de cura. A prova do sobrenatural, gente, aqui pessoas estão sendo curadas em todos os níveis, até no nível emocional, no nível espiritual, nas relações. Isso é sobrenatural. Uma coisa que o mundo não consegue produzir por conta própria, onde o homem, por si mesmo, não consegue vencer as barreiras. Existe o sobrenatural atuando. Então, quando nós falamos da cultura do sobrenatural,
existe um movimento saudável que tem emergido nas igrejas que estão comprometidas com a palavra e com a presença de Deus. É a palavra e o poder da palavra, ou melhor dizendo, o poder da palavra e a palavra cheia de poder. As duas coisas. Nós temos visto líderes espirituais com um coração ensinável diante de Deus, falando: Deus, formata tudo dentro de mim e me faça ver de novo o que é o teu sobrenatural, não segundo qualquer tipo de modelo pré-existente, mas segundo o que o Senhor quer, segundo como o seu reino quer manifestar. Me ensina sobre isso. Então trata-se de um retorno ao essencial, um tempo de resgate, a maneira como o Espírito Santo quer atuar por meio de sua família espiritual, não segundo modelos pré-estabelecidos, mas ainda assim mantendo o equilíbrio, mantendo o compromisso com a verdade. Então a igreja, ela é responsável pelo sobrenatural. Quando ela não vive ativada no sobrenatural, a igreja perde a sua influência no mundo. Ela até pode ser um lugar agradável para o mundo, mas ela se torna o mesmo do mundo. Ela até pode crescer, as entradas podem aumentar, a igreja pode ficar até famosa, mas ainda assim, ela não é uma marca do reino para o mundo. Ela não ativa o mundo para uma transformação de vida. Ela se tornou escrava de uma religião consumista. A igreja, ela precisa ser ativada no sobrenatural. Ou, em outras palavras, como tem usado essa linguagem aqui, ativada no profético. Ela carrega do céu uma voz do céu para a comunidade. Entende isso? Quando a gente fala do profético, é que a igreja, ela carrega no seu coração o sopro do céu, a voz do céu, em que não existe nenhum outro local falando isso senão a igreja. Por quê? Porque Deus escolheu a igreja ser isso. Ele não deu essa missão para os anjos. Eu francamente acharia que os anjos fariam bem melhor do que nós, né? Mas Deus escolheu a nós, pela graça dele. E Ele nos capacita como igreja a ser essa voz profética para o mundo. O que é isso? A voz que vem do céu para o mundo. Ninguém fala do céu uns aos outros, senão quem, gente? Os filhos amados de Deus. Ninguém está falando o que o céu fala, senão a nós. Se nós nos calarmos, se nós não falarmos deste sobrenatural do céu às pessoas, o mundo fica mesmo no natural. E nós podemos brincar com o mundo também. Então a família espiritual deve ao mundo o encontro com Deus. Nós devemos ao mundo encontro com Deus. Porque Jesus, ele falou: obras maiores vocês vão fazer. Por meio de vocês as pessoas vão ver o sobrenatural dos céus. Eu deixo isso com vocês. Nós devemos ao mundo encontro com Deus. Então, quando falamos do sobrenatural, não se trata apenas de um ambiente sobrenatural, não se trata apenas de uma linguagem, mas se trata de um propósito e uma intenção. Tudo que eu faço no meu dia é sobrenatural. E eu posso colocar a intenção de ser sobrenatural. Depende de mim. A igreja, então, ela precisa aprender a viver como no seu dia a dia, respirando o sobrenatural. Por exemplo, se a gente faz um evento em nome da igreja, mas não existe um apelo intencional, uma expectativa a que o sobrenatural haja, então nós acabamos de perpetuar nossa religiosidade. Esse evento não merece ser feito, percebe? Vou dar um exemplo assim, que a gente tem feito lá na nossa igreja, para justamente ir na contramão desse pensamento. Nós chamamos todos os voluntários que vão servir no domingo, né? O nosso culto começa às 11 da manhã, e eles chegam às 10. O desafio é todos virem, né? Mas eles são chamados a vir. E nós oramos: por que você está aqui? Nós conversamos. Você está sendo chamado aqui para ativar o sobrenatural no coração das outras pessoas. As pessoas estão vindo aqui buscando soluções que elas não sabem como resolver, o mundo não tem ajudado, e nós não vamos repetir as mesmas coisas. Nós não vamos falar por nós mesmos. Nós não vamos apenas entregar um serviço de evento. Então, eu tenho um voluntário que o trabalho dele é passar os slides da projeção na tela.
mas ele ativa o sobrenatural pelo espírito que ele carrega. Porque ele não é um voluntário com a tarefa de passar slides. Ele é o voluntário que carrega o espírito sobrenatural. Porque ele enxerga pessoas, ele abraça pessoas, ele tem voz, ele fala, ele comunica. Ele faz muito além do que aquela mera tarefa. Ele é uma pessoa que carrega o sobrenatural. Então, quando a gente vai iniciar o nosso culto, a gente ativa. A gente tem um momento que a gente chama de ativação, para que as pessoas carreguem isso. Nós estamos aqui preparados para receber pessoas, na expectativa de que Deus fale com elas por meio de nós, apesar de nós. Eu falo, nossa, como que Deus vai falar comigo? Deus vai falar se nós buscarmos. Então essa expectativa, né, sobrenatural, gente, é um chamado para todos nós. Já vem com o texto bíblico, tá bom? Mas sobrenatural é um chamado para todos nós. Não existe ninguém que Deus fala, não, fica no natural mesmo. Se acomode, confie naquilo que você já recebeu como dogma na sua vida. Fique nos rituais aí. Olha, se voluntarie em alguns ministérios, está bom. Não, Deus quer o sobrenatural. Por quê? Porque Deus quer que você seja uma pessoa extraordinária. Uma pessoa extraordinária que vive o seu sobrenatural. Todo sobrenatural é uma questão, gente, de ouvir, sentir, perceber o que Deus está fazendo e se unir a Ele nesse trabalho. Viver o sobrenatural começa com intimidade com Deus. É preciso estar muito alinhado com Deus, junto com Jesus. Jesus, tudo que Ele fazia, por mais simples que fosse, carregava uma intenção dos céus, não é? Ele estava comendo um peixe, é natural. Mas a amizade, o vínculo, o olhar, o afeto, a simplicidade de Jesus ao se reunir com os discípulos comendo o peixe, era sobrenatural. Porque ele carregava uma intenção. Não era só um evento. Não, estamos com fome, vamos comer. Comemos, legal, fizemos uma boa ação. Não era só isso. A igreja é a mesma coisa, ela não faz boas ações por questão da boa ação. Ela não ajunta por questão do evento. Ela não faz algo só pela necessidade física. Ela usa tudo isso para viver a experiência do sobrenatural. É o nosso papel despertar isso, não é da sociedade. E o Espírito Santo, ele não vai ir na frente de nós, porque é Jesus quem nos comissionou. O Espírito Santo vai agir por meio de nós. Então, se nós não fizermos o meio, não haverá meio nenhum. O mundo não saberá, entenderam? O mundo não conhecerá o sobrenatural se nós escolhermos viver na religiosidade natural. Isso é forte. Eu fui de perceber em mim então, falei assim, me falta a intenção do sobrenatural na minha vida. Me falta eu me posicionar. Quando alguém pedir um conselho, não falar só o que pode ajudar a resolver o problema, mas ativar o que estava morto dentro dela. Assim, Deus falou comigo, meu irmão, que você tem que conhecer mais o amor dEle, na profundidade do amor dEle, para Ele te curar profundamente, para Ele não só resolver esse seu problema, seja casamento, trabalho, finanças, dúvidas, angústias, mas muito mais, fazer você voar e ali trazer palavras. Porque essa é a palavra de Jesus, palavras de vida eterna, não só para o céu, mas na terra. Então, ser intencional é você olhar as pessoas por aquilo que elas já são em Cristo, mesmo que elas não enxergam isso. E você direcionar palavras nesse sentido. Seja como for o seu dom. Qual é o seu dom? Se é o dom de consolo, de repente o seu sobrenatural é ser pontual no consolo, mas ser proposital. Ela vai ser consolada agora por Deus e eu vou fazer de tudo para isso acontecer. Não vou ser intrometido, né? Não vou abafar a pessoa, não vou enquadrar a pessoa na parede, não vou fazer isso. Mas eu vou ser presente, eu vou ser intencional, eu vou ser sensível, eu vou estar na expectativa do Espírito Santo, eis-me aqui, o céu quer comunicar. Quem é que está falando isso? Os filhos de Deus, as filhas. Eis-me aqui, papai. As pessoas precisam conhecer o seu amor sobrenatural. Essa intencionalidade para com tudo, dentro de casa, fora, na rua, no trabalho, o seu jeito de pensar. É você acordar de manhã e falar assim, os céus querem derramar o sobrenatural da minha vida.
Eis-me aqui. Então, igrejas que vivem o sobrenatural, elas são proféticas. Gente, a Bíblia toda é profética, do começo ao fim. O que é profético? São vozes do céu, já estabelecidas por Deus, o que é verdade absoluta, trazidas a nós, revelação do céu, e nós sermos esse porta-voz disto para a comunidade. Então, não existe nada mais profético do que a Bíblia, que são as palavras do céu para nós. Então, cabe a nós usarmos, não apenas para gerar conhecimento às pessoas, o que é bom, mas gerar poder também. Jesus ele fala, por exemplo, em Mateus 22, 29, vocês erram por não conhecerem as Escrituras, então faltava conhecimento. Ele continua, nem o poder de Deus. Veja só, meus queridos, a espiritualidade superficial não é só do irmão que vive só nas experiências. Ele erra por não conhecer a verdade, certo? Mas é também daquele que vive apenas do conhecimento. Vocês conhecem, mas não vivem o poder. E tem aqueles que só querem viver a experiência do poder, mas não têm o coração ensinável para aprender. As duas coisas nós podemos errar. Então, nós devemos ouvir a instrução. Aqui eu vou pegar o primeiro versículo, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, que é a carta do apóstolo Paulo. Ele diz o seguinte: não apaguem o Espírito. Não apaguem o Espírito. Ele está falando para quem? Para uma igreja. Existe a possibilidade da igreja continuar sendo igreja com o Espírito apagado nela. Uau! Com o sobrenatural morto. De repente, continuando a fazer coisas boas. Uma igreja assim, ninguém está falando que a igreja está dando mau testemunho. Ela só está vivendo o medíocre. Ela está vivendo com a força da terra. O Espírito está apagado. Não tratem com desprezo as profecias, diz aqui, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Então há uma advertência contra o ceticismo espiritual generalizado, gente. Aqui ele não está falando dos incrédulos, ele está falando dos crentes. Olha, você tem a possibilidade de apagar o Espírito Santo. Bill Johnson ele vai falar que nós precisamos conhecer o poder da verdade e a verdade do poder de Deus. Então tem um poder na verdade, mas também tem a verdade do poder. As duas coisas. Elas andam juntas, elas não são conflitantes. Percebe? Porque o apóstolo fala, não trate com desprezo as profecias. Eu posso conhecer as profecias, mas não permitir com que elas ajam em poder na minha vida. Isso tem mais a ver com incredulidade. Percebe? É claro que ele também fala, ponham à prova todas as coisas. Por quê? Porque no nosso mundo, é como da época também, existiam abusos de muitos líderes espirituais que usavam o seu ofício e aparentavam uma aparência de viver o sobrenatural de Deus. E pessoas que chegavam a mim, Deus me disse, o Espírito Santo me revelou, né? Chegavam nesse porte, mas para ter o controle emocional das pessoas, controle financeiro e até doutrinário. O verdadeiro líder conduz as pessoas para mais perto de Jesus, não tem a ver com ele. Gente, a profecia não tem a ver com o profeta, sabia? Aquele que carrega o sobrenatural não tem a ver com ele. Tem a ver com Deus. Se ele tentar aparecer, no momento que ele tentar isso, já virou natural. O espiritual já não está mais lá. Não tem a ver com quem, não tem a ver com a pessoa, porque ele é um instrumento, é um canal. Ele ensina as pessoas não ouvir ele, porque ele não confia nem nele mesmo. É ouvir o Espírito, a quem ele está ouvindo. Não se trata de mim, não se trata. Então, uma igreja que aprende a viver o sobrenatural, ela não fica bitolada no seu líder, como se ele fosse o mediador absoluto entre Deus e os homens. Não, é o Espírito Santo. Mas a igreja reconhece que o seu líder, se assim for sincero diante do Senhor, é alguém sensível à voz do Espírito. É alguém que vai falar alinhado ao que a igreja precisa ouvir do Espírito.
E ela celebra o que os céus têm a dizer, o que os céus têm a advertir. Então, não tratem com desprezo as profecias. É um chamado à maturidade espiritual. E eu queria que espere nada menos do que a ação sobrenatural do céu para o seu dia, amém? O céu já determinou que Ele vai derramar sobre a sua vida um estilo de vida que combina com o sobrenatural. O que Jesus tinha à sua disposição não é menos para você, é igual. Na mesa de Jesus, Jesus é o primogênito entre muitos irmãos, e ele recebeu para servir de referência que tudo que esteve à disposição dele é para você também. E ele garantiu que fosse assim por meio da sua morte, para que todas as promessas fossem um sim em Cristo. Isso é sobrenatural. Então Jesus, quando ressuscitou dos mortos, ele falou, isso já te pertence. Você quer uma coisa mais sobrenatural do que esta? O morto volta a viver, isso você já tem, você foi ativado espiritualmente dentro de você, a ponto de a gente chamar isso de um novo nascimento. Você carrega o sobrenatural, vocês entendem? Então, estarmos aqui numa igreja, reunindo como uma família espiritual, não se trata apenas de adorar o Senhor, embora isso seja extraordinário, não se trata apenas da comunhão, embora isso é muito importante, não se trata apenas de ter mais conhecimento da palavra de Deus, embora isso também nos alimenta, mas se trata disso tudo, ativar esse sobrenatural em nós, porque nós somos a luz de Jesus nesse mundo. Então, gente, é preciso ter fé para isso. Nada nos limita mais do que pensarmos pequenos a respeito do que Deus pode e quer de nós. Como você espera viver o extraordinário de Deus, se nem ao menos você acredita que Ele sonha isso para você? Deus sonha o extraordinário para você, mas não é segundo o homem natural. É o extraordinário segundo Jesus. Não é a contemplação natural que os homens vão ter. Uau, veja, a estética de corpo excelente, o carro que todos gostariam de ter, as férias que todos gostariam de tirar e o endereço que todos gostariam de morar. Uau, olha a companhia do cara, olha que bem sucedido. Não, nós estamos falando, isso tudo é natural, gente. Deus até pode nos dar alguns bem-estar, né, na nossa vida. Mas é muito mais. Os filhos à mesa do Pai recebem a promessa de viver algo que esse mundo fica boca aberta. Esse mundo não conhece. Um presidente não consegue fazer, um exército não consegue fazer, milhões de dólares na conta bancária não consegue fazer. Mas um filho amado do Pai, uma filha amada do Pai vive. Percebe? A igreja é esse testemunho. Você é esse testemunho. Então não tente limitar o que Deus já sonhou de você, trazendo pedidos medianos. Deixe Ele ser tudo em você. Deixe o sobrenatural viver em você. Deixe o Espírito Santo ativar você. Você não é um fracasso até que você acredite que é. Se você acreditar que é, então você é. Eu queria aqui trazer um texto, gente, que na verdade, esse texto vai ser mais aplicação para a gente nesse pensamento do sobrenatural. Quanto tempo a gente tem, pai? Não, de verdade. Tá bom, vamos lá. Eu queria ler com vocês Marcos, capítulo 2. É uma história conhecida, a gente vai caminhar rápido nesse texto. E vai nos ajudar a aplicar essa questão do sobrenatural. Diz assim, Marcos 2: Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregando por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus?
Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas no seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou, levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Gente, olha o sobrenatural acontecendo, mas como ele acontece? A partir do quê? Quais as experiências? Então, quais as atitudes Jesus espera de nós para sermos seus agentes do sobrenatural? Tá? Queria pontuar rapidamente. Primeiro, caminhe próximo de Jesus para acreditar que vale a pena o esforço. Na perspectiva dos 4 amigos do paralítico, eles tinham que ter tido uma experiência anterior com Jesus. Eles tinham que ter tido um encontro com Jesus para chegar no paralítico e dizer: amigo, nós encontramos. Você percebe? Eles estão ativando algo que está adormecido no coração daquele que tem a paralisia física, mas representando todos aqueles que têm a paralisia espiritual. Que inclusive nesse texto fica evidente que a paralisia espiritual daquele homem era muito mais forte que a sua física. Portanto, o milagre de perdoar os pecados era muito mais profundo do que o milagre de levante, pegue sua maca e ande. Esses homens tiveram um encontro com Jesus, porque senão não valeria a pena o esforço de conduzir um paralítico numa maca, no meio do deserto, para chegar nessa casa, que estava cheia de gente. Eles não conseguiram entrar, e agora eles poderiam dizer: não, já ajudamos o suficiente, deixa ele na porta, vamos ver se Jesus na saída faz alguma coisa. Não, eles continuaram: não, nós entendemos quem Jesus é, nós sabemos que Ele carrega o poder, nós vamos adiante. Eles foram adiante. O que se faz? Gente, quem tem fé, não fica levantando justificativas no meio do caminho para desistir do que Deus falou. Se você teve encontro com Jesus, você sabe, não vai existir barreiras, não vai existir impedimentos para aquilo que Deus quer fazer na sua vida se cumprir. Não vai haver, você sabe disso. E se Deus falou que Ele vai fazer na vida do outro, você acha um jeito, é normal isso, é normal. Para aqueles homens não foi algo não foi algo assim mirabolante, eles terem de subir ao telhado. Foi algo natural. O que se faz? Ele precisa ser curado. Olha só, gente, quem é que fala assim? Quem é que pensa assim? Não é verdade? Aqueles que tiveram encontro com Jesus. Eles falam isso. A igreja fala isso. A igreja fala isso. Por quê? Porque ela caminha próximo de Jesus. O sobrenatural está palpitando o tempo todo. E aí a gente começa a perceber, olhar pessoas com paralisia espiritual ao nosso lado e fala assim: elas precisam saber. Ah, mas não vai dar certo, é muito longe, tem que ter mais ajuda. Não interessa. O que é necessário a gente faz. O como a gente descobre no caminho, mas o que a gente já sabe. Era isso. O como, Deus vai mostrar, mas o que a gente já carrega, e a gente já sabe. Essa certeza, sabe? E aí, gente, o que é isso? É uma expectativa de que Deus vai fazer milagre, entende? Em lugares onde as pessoas não têm expectativa que Deus faz milagres, sabe o que Deus faz? Não milagres. Ele não age. Em lugares onde homens de fé têm expectativa, Deus faz. Se você tem esmorecido em servir a Jesus, talvez seja porque já faz tempo que você não permite Ele servir a você mesmo. E a sua fé está apagada. Entende? Você precisa conhecer Jesus para ver que vale a pena seguir a Jesus. Se é muito difícil servir ao outro, nossa, pastor, está difícil o ministério, sabe, todo domingo, toda semana, fazer isso. Talvez é porque faz tempo que você não sentou no banco e deixou Jesus lavar os seus pés. Isso te constrangeu. Isso colocou
uma impulsão sobrenatural dentro de você. Não é? Veja, se o fervor da sua adoração diminuiu, pode ser que há muito tempo você não deixe as palavras de Jesus penetrarem no seu coração. Aí não vale a pena. O louvor já fica sem graça, a adoração é aquele negócio ritualístico. Por quê? Percebe? Se você não está próximo de Jesus, parece que não vale a pena. Veja, se já não se empolga mais com Jesus, com seu poder, com a sua beleza, e deixou de esperar milagres, é sinal de que você o perdeu de vista, ele já passou dos horizontes. E tudo que você enxerga agora é natural, fruto do trabalho humano. Você perdeu a expectativa do sobrenatural, mesmo sendo um filho de Deus. É como se Deus tivesse preparado para você uma mesa farta, o Pai, né? Chama os seus filhos, você tem o seu assento ali preparado com o seu nome ali na cadeira, ninguém senta lá, você não aparece, a cadeira está vazia. E onde está o meu filho? O meu filho está pedindo esmola na rua. Ele não entendeu. E se obedecer a Jesus já não move mais o seu coração, talvez é porque ele deixou de ser a pessoa mais preciosa de sua vida. Então agora obedecer a Jesus se torna um peso, é um fardo, é chato, é difícil. É porque ele deixou de ser precioso. Então, esses homens, esses 4 amigos do paralítico, eles entenderam isso. Segundo, quais as atitudes Jesus espera de nós para sermos agentes do seu sobrenatural? Ajude outros a acreditar na visão profética de Deus para a vida delas. Qual era a visão profética de Deus para o paralítico? Na cabeça do homem tinha uma e Deus tinha muito mais. Deus não queria apenas que o paralítico voltasse a viver em dignidade física, mas que fosse ativado espiritualmente e andasse como um filho digno. Deus tinha um destino profético. Deus tem destinos proféticos para todas as pessoas. E Ele quer nos usar para isso. Como aqueles 4 homens que conduziram o paralítico. Olha só o que o texto diz. Vendo a fé que eles tinham. Jesus, viu a fé que eles tinham. Eles quem? Não era só do paralítico. Sabe o que acontece, gente? Esses homens tiveram encontro com Jesus e eles, por meio da expectativa que eles criaram na conversa com o paralítico falou, então me leva. Não é só agora que os 4 tinham a convicção de que aconteceria um milagre. O paralítico também. Quando ele falou eles, eram 5, não houve exceção. Todos eles, Jesus vendo a fé deles. Os caras descendo com corda assim. Uau! O que é isso, gente? Que esforço é esse? Nós temos que estar ali. Nós sabemos que basta fazer isso, o resto vai acontecer. Jesus viu isso. E olha, poucos registros nos evangelhos em que Jesus para e fica admirado com a fé. Esse é um deles. Existem pouquíssimas ocasiões. Jesus vendo a fé deles. Na maioria ele vai combater a falta de fé, mas ele viu a fé. O que faz sentido aqui? Que a fé daqueles homens ativou a fé do paralítico e de muitos outros, porque no final fala, todos ficaram atônitos. Quando o ambiente está carecendo da ação sobrenatural de Deus, não é verdade? A gente está no mundo onde jaz do maligno. E esse ambiente eles pode estar inclusive dentro da igreja, porque a igreja de fato não é o prédio, né? Mas pode estar aqui. Basta uma pessoa de fé, só uma. Você entende isso? Para espalhar o avivamento. O avivamento não é só quando o fogo desce, é quando ele espalha. A sua fé ativa a fé do outro, percebe? Deus não está pedindo só para você ter fé para vencer os seus problemas. Ele está pedindo para você ter fé para você ativar a fé do outro, para o outro também vencer os problemas do outro. Quando você tem fé, você ativa a família espiritual a ter fé também. É assim que acontece. Então, se você está num ambiente onde carece de fé, carece de pessoas acreditar de fato no sobrenatural de Deus na sua vida, seja o que isso significar.
Deus quer te usar como instrumento nessa família espiritual, falando, não, não é assim, Deus vai fazer isso. Deus quer te erguer, e não só na família espiritual, na sua casa, nas suas amizades, nas pessoas que estão desacreditadas. Deus quer usar você para ativar o que está morto no coração dela. Então a fé daqueles homens ativaram a fé do paralítico. E de muitos outros a fé é contagiante. Faça questão de encontrar com pessoas que o Espírito Santo lhe revelou que ela está numa condição de paralisia espiritual. Faça questão. Vai lá. Seja amigo. Né? Talvez não seria bom você querer evangelizar, encher a cabeça dela de coisas da Bíblia. Mas vá ser amigo e fala assim, eu posso te carregar em algum lugar? Entende? Eu posso estar junto de você. Leve ela de alguma maneira até Jesus, mesmo que seja um processo. Aqui eles levaram algumas horas, não sei, o texto não diz exatamente, mas foi num único dia essa experiência. Talvez para você demore mais, as suas visitas sejam mais contínuas, mas crie laços, crie amizades, porque Deus vai usar você para curar a paralisia espiritual de muitas pessoas. Não vai ser sobre você, mas vai ser por meio de você. Quando você encontrar com essas pessoas, já declare no seu coração, obrigado, Jesus, porque a cura já está no caminho. As pessoas, Deus vai usar a sua fé para as pessoas também acreditarem, percebe? Porque depois daquela experiência, pensa assim nas pessoas que estavam lá, ficaram atônitas. Uau, meu primo está doente, né? Uau, se ele fez isso, ele perdoou pecados. Eu preciso procurar esse Jesus para pedir perdão dos meus. Percebe? É por meio dessa experiência. A igreja, ela não vive só da palavra, ela vive da experiência. Ela não vive só do conhecimento. O conhecimento é bom, Jesus estava lá ensinando, mas teve uma experiência do poder. A igreja também precisa ter a experiência do poder. É palavra e poder, as duas coisas. Elas não estão conflitando, elas estão em harmonia, precisamos das duas. E aí tem igreja que fica, não, nós somos do conhecimento. E aí fica criticando todos aqueles que estão tentando ter uma experiência genuína do poder. Aí tem outro grupo, não, nós somos só do poder, não queremos saber nada de teologia, é isso aqui. Não estão conflitando. Não estão. As duas coisas, em harmonia. Terceiro, carregue consigo a dor do próximo, até o Jesus que cura. Carregar a dor. O evangelho pela metade, sabe o que é? Jesus te ama. High five para você, tchau. Né? Você fez bem de falar que Jesus te ama, mas você pregou o evangelho pela metade. Qual é a outra parte? Posso te carregar até esse amor? Sabe por quê, Jesus? As pessoas com paralisia espiritual não têm condição de andar até Jesus. É você que tem que levar. Assim como aqueles homens. Você que tem que levar. E você só leva se tiver certeza da cura e se você amar de fato a pessoa. Levar. Às vezes quem você tem que levar está na sua família, é o seu cônjuge. Todo dia você tem que levar um pouquinho mais, não é verdade? O caminho longo, né? Poderia ser rapidinho, né? Como o dos 4 amigos do paralítico, mas o seu caminho de repente tem que atravessar todo Israel. Mas Deus vai te usar. Deus vai usar você para curar a paralisia espiritual de muitas pessoas, se você acreditar no sobrenatural de Deus dentro de você agindo. Amém? Então, gente, paralisia espiritual, se existe paralisia espiritual, elas não vão chegar até Jesus por conta própria. Por isso Jesus chamou para nós irmos. Não é espere, abra a igreja, faça um culto legal e espere. Não é? Vá. Tudo bem fazer culto legal, né? Um culto legal é melhor que um culto chato. Mas vá até as pessoas, vá onde habita a paralisia espiritual. Entre lá, crie conexão para ajudá-los a vir. Quando a gente fala vai, gente, isso também significa o quê? Abrir grupo pequeno, na cidade.
Abrir pequenas famílias espirituais espalhadas em ambientes onde o paralítico espiritual nunca conseguiria pôr o pé aqui, porque ele não tem condições de enxergar, não tem condições de andar espiritualmente. Mas a palavra e o poder chegaram até lá, as duas coisas. Quarto, use os obstáculos da vida como oportunidade de desenvolver a sua fé e alavancar seu destino profético. Esses homens tiveram dificuldades. O caminho era arenoso, cheio de pedras, esse é o terreno, né, típico lá da região da Palestina. Carregando um homem na maca, chegaram na casa, não tiveram nem condições de entrar na casa. Muita gente na porta. E olha, vocês não acham que eles pediram dá licença? Ah, sai daqui. Tipo assim, eu estou querendo entrar e você, carregando uma maca, está pedindo para dar licença? Some daqui, cara. Tipo, vai, tipo... Ou ignoraram. Além disso, quando eles desceram, houve um espírito de resistência dos religiosos que estavam lá. Não é verdade? O texto fala sobre isso. Então, aqueles homens poderiam ter ido embora, eles poderiam ter deixado a maca, eles poderiam falar assim, ah, não, tentamos, está aí. O que eu quero dizer com isso? Não permita que as dificuldades roubem de você seu destino profético. Dificuldades não devem ser encaradas como impedimento. Você vai ter dificuldade, estou dizendo. Se Deus está chamando você para uma obra sobrenatural, o que isso implica? Que você vai fazer frente às obras do mal. E o que isso significa? Que você vai ter dificuldade. Se você está num caminho onde não existe dificuldade qualquer, saiba que não é o de Jesus. Porque Jesus, ele faz afronta às obras do mal, o tempo todo. Onde ele pisa, existe uma batalha espiritual acontecendo. Então, se o seu caminho não tem batalha espiritual nenhuma, talvez você não esteja seguindo Jesus. Então, espere sim, quando você ouvir a voz de Jesus, encontrar um obstáculo no caminho, espere. Porque é necessário o obstáculo. Por quê? Porque o mundo veio radiar onde existe trevas. E as trevas ficam incomodadas. Existe um protesto espiritual quando filhos de Deus em fé agem segundo o sobrenatural. Então espere mesmo. Espere. Dificuldades não devem ser encaradas como impedimento. Mas como o quê então? Como potencializadoras de uma fé extraordinária. Esses homens viram isso. A fé deles poderiam ser medíocre. De falar, até aqui fomos, não dá mais. Não, nós sabemos o milagre. Nós fazemos aquilo que nos parece mais razoável fazer agora nas nossas mãos. Vamos ir por cima, vamos por cima. Não deixe aquilo que Deus colocou nas suas mãos de lado, porque pessoas impediram você de alcançar. Se Deus colocou, é seu. Se Ele falou, carregue com convicção. Aquele obstáculo não é para impedir você de alcançar a cura, de alcançar o milagre. É apenas o percurso para a sua fé ser potencializado. Percebem isso, gente? Aqueles homens cresceram na fé por meio dessa experiência. Quinto, espere nada menos que a ação sobrenatural do céu para o seu dia. Eu sou uma pessoa incrédula, eu descobri isso. Eu vi que eu não achava que tinha muito medo, depois Deus me mostrou, você é muito medroso, Fábio, você é covarde. Né? Eu achava que eu era um bom líder espiritual, eu falei assim, não, pastor, Fábio, você tipo assim, foi treinado para ser pastor. Faz mais ou menos assim, né? E líder você não é nada. Você não inspira ninguém a viver isso que eu quero que elas vivem. Eu comecei a entender, poxa Deus, eu preciso ser mais tipo Josué assim, sabe? Josué, que Deus chamou para conquistar uma terra de gigantes. E se ele não fosse, quem iria, hein? Diga aí, quem iria? Se Josué não fosse? Ninguém iria. E Josué só iria se ele acreditasse no sobrenatural. De um lugar onde, por exemplo, dando 7 voltinhas, o muro cai. Sem fazer esforço. Tipo, o que é isso, gente? Isso é uma loucura, né? Mas ele acreditava. Porque ele recebeu isso do Senhor. Por que ele recebeu? Porque ele andava junto de Deus. Ele buscou isso de Deus.
Ele aprendeu com Moisés, que andou com Deus. É isso. Você está perto de Jesus, gente. Se você está perto de Jesus, se você está perto de Jesus, amém? O que você espera dele? Nada menos do que o sobrenatural. Ou nós vamos repetir as mesmas histórias que os discípulos viveram. Vou jogar lançar a rede de novo ao mar? Já tentamos a noite inteira. Jesus, acalma a tempestade, senão a gente vai afundar. Né? Tantos questionamentos. Não espere nada menos do que o sobrenatural. Talvez o sobrenatural não seja exatamente o que você espera, mas vai ser além. Isso eu garanto. Vai ser além. E terminando, gente, não permita que a resistência do coração de outras pessoas o intimide. Nós tivemos ali pessoas criticando a postura daqueles 4 homens. O texto diz que os religiosos começaram a questionar o que estava acontecendo e o que Jesus fez. Um espírito de criticismo a quem está vivendo o poder dos céus, percebe? Se você está vivendo o poder dos céus, vai haver questionamentos, e olha, abre parênteses, principalmente de religiosos. O texto está dizendo. Fecha parênteses. É normal. Incomoda. Incomoda quem está organizado no aconchego da sua religião, que está acomodado, entendeu? Jesus fechou para mim, minha experiência religiosa fechou, eu estou indo bem, não, tipo assim, eu já dou meu dízimo, entendeu? Tipo assim, é isso aí, aprenda comigo. Aí aparece alguém assim que faz uns escândalos desses, sabe? Gente saindo do teto, assim, curando ali, perdão. Aí você fala, não, tipo, tudo fora. Em nome de Jesus está repreendido, mas não, é de Jesus. E aí? E se é de Jesus, hein? O que você faz? Talvez Jesus que está querendo te esticar um pouquinho. Dizendo que o reino dele age como ele quer. Não como a nossa religião nos ensinou. Ele quer. E que ele quer agir na sua vida de modo como ele quer. Não conforme nos ensinaram nas orações. Para fechar, gente, obrigado pela paciência, estamos encerrando. Tenha a intenção de somente Jesus ser glorificado por meio do sobrenatural. Não se trata dos 4 homens. Eles eram simples. A gente não tem nem ter o nome deles. Mas é isso mesmo, não é para ter. Fica bom não ter. Porque não tem a ver com eles. Não tem a ver comigo, não tem a ver com o pastor, não tem a ver com fulano. Não tem a ver com quem Deus usou como um canal do sobrenatural. Não tem a ver. Quem está alinhado com Jesus, fala assim, importa que ele cresça, eu diminuo assim, olha, por favor, não lembre do meu nome. Porque não se trata de mim. Se você lembrar do meu nome, mas não lembrar daquele que fez a obra através de mim, então eu fiz um péssimo trabalho. Se trata dele. O texto fala, ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Que você seja essa pessoa, tão ativada no sobrenatural, que você vai buscar os que estão em paralisia espiritual onde estiverem, e que o milagre de Deus venha ali, e que a comunidade, as pessoas da sua casa, a sua família, seus amigos, as pessoas que conhecem essa história de alguma forma, venham dizer, nunca vi nada igual. Glorificado seja o nome de Deus. É isso que queremos. Gente, toda necessidade que acontece na vida, enfermidade, como nesse caso, limitação física, é uma oportunidade para Deus realizar um milagre maior do que a própria cura física. Todas as necessidades que nós enfrentamos, porque o maior milagre que Deus quer realizar na nossa vida não está fora de nós, está dentro de nós. O maior milagre que Deus traz na nossa vida é o novo nascimento, é o convencimento. Esse é o milagre da cura de fato. É esse o maior milagre que aquele paralítico experimentou. O perdão dos pecados, de andar agora em dignidade, não diante só dos homens, mas diante de Deus, como um filho amado de Deus, sabendo que sobre ele não está o juízo e a culpa, porque assim condenava os religiosos a respeito daquele homem. Nasceu assim, né? Deve ter sido por pecado.
dos pais. Milagre de Deus não pode ser comprado, não pode ser ritualizado. Não estava no manual rabínico que aqueles homens deveriam fazer aquilo para ganhar um milagre de Deus. O que eles fizeram então, gente? Guarde isso, eles fizeram aquilo que estava em suas mãos fazerem. Você entende? Quando Deus lhe dá uma convicção, você se lança em fé aquilo que Ele falou. Você fala, eu quero agir através do seu sobrenatural. O que você faz agora? Faz o que está em suas mãos fazer, só isso. Faz aquilo que o Espírito Santo falou, por mais simples que seja, talvez até um pouco ridículo. Pega uma escada e suba no telhado. Faça o que está em suas mãos fazer, porque o sobrenatural não é você que faz, é Ele. A sua fé é só um meio, entende? Então, por exemplo, eu tenho um desafio enorme lá nos Estados Unidos com a igreja. Gente, eu não sei o que fazer. Eu não sei como resolver, estou falando assim por cima, tá? Depois se quiserem conversar mais comigo. Eu não sei. Mas eu sei o que Jesus já me falou para fazer. Eu não sei como. Agora, o que eu faço então? Eu faço o que está em minhas mãos fazer. Vai resolver? Não vai resolver, porque o que resolve é um milagre. Mas vai ser por meio da minha ação medíocre. De um servo humilde que obedeceu. Para que quando acontecer o milagre, porque Deus falou que vai fazer o milagre, amém? Já falou. Não apareça nada de nenhum homem, só de Jesus. E é isso. Que a sua vida seja assim, amém? Eu declaro sobre a sua vida que é tempo para você ativar a sua vida para o sobrenatural de Deus. Amém? Eu declaro sobre a sua vida que Deus, Ele deseja que você seja movido pelo sobrenatural. Você recebe essa palavra? Em nome de Jesus, eu vou orar nesse momento. Pai, obrigado, Deus, porque neste momento, Pai, nós somos ativados por Jesus a agir como esses 4 amigos do paralítico, a ver a vida de uma nova dimensão. Pai, primeiro amar, estar com Jesus, uma experiência íntima com Jesus, para que por meio disso, ó Deus, seja despertado dentro de nós esse amor sobrenatural que vai além de nós, ó Pai. Pai, oro, Pai, perdão, Deus, perdão. Por muitas vezes queremos viver o seu caminho longe do Senhor, o que se torna uma religiosidade, um peso, um fardo, até para te obedecer, Pai. Vem com pesar. Deus, obrigado pelo teu perdão maravilhoso. Obrigado, Pai, porque a sua voz está ecoando no nosso coração agora, dizendo, carregue essa maca, obedeça, suba em fé, coloque a corda, desça o paralítico em fé, você vai ver o milagre, você vai ver o sobrenatural agindo por meio de você, e meu nome será glorificado. Pai, eu tenho certeza que todos aqui desejam viver uma vida que no final encontre um sentido maior do que elas mesmas. Um sentido onde Jesus ficou visível por meio da vida delas. O seu sobrenatural. Pai, que por meio do tanto natural que acontece no nosso dia, como levantar cedo, arrumar a cama, fazer o café, lavar louça, ir para o trabalho, Pai, em tantos naturais que acontecem no nosso dia, nós nunca venhamos a perder de perspectiva. Pelo contrário, Pai, alimentar o natural por meio do sobrenatural. Entendendo, ó Deus, que ao alcance de nossas mãos sempre existe um paralítico espiritual. Sempre existe, ó Deus, uma situação onde o Senhor quer que nós alcancemos com o teu sobrenatural. Pai, eu oro que aqui, nesta noite, haja conversão de pessoas que talvez não conheceram a Ti, Pai. São como estes que se entenderam sem condição de chegar até Jesus, mas hoje foram colocados diante de Jesus por meio de uma maca. Pai, em nome de Jesus, eu oro que essas pessoas venham ter encontro com o Senhor. Que elas possam ouvir no seu coração, perdoado estão os seus pecados. Que aqui, Pai, haja conversão essa noite. Que aqui, Pai, haja decisão de pessoas voltando a Jesus, dizendo, Pai, me perdoa, porque eu andei um fugitivo. E
e eu me perdi o Senhor de vista. E tudo ficou pesado demais para mim, mas hoje eu quero voltar para Ti. Eu quero estar junto de Ti. Eu quero Te abraçar. Eu quero de novo, o Senhor, fazer reacender em mim o sobrenatural, o primeiro amor. Aleluia. Se tem alguém assim, ninguém está olhando, levanta a sua mão. Nós vamos apenas orar por você. Amém. Glórias a Deus. Tem mais amém. Se você sente assim, Deus está falando com você, eu quero mais o sobrenatural, levante a sua mão. Aleluia. Levante as mãos. Nós vamos ter esse momento, é o seu momento com Deus. Você pode vir à frente, eu chamaria meu pai para vir aqui. Ele vai conduzir esse momento. Pai, você pode vir aqui. Nós vamos encerrar esse momento entregando os nossos corações para o sobrenatural que Deus quer fazer em nós. Em nome de Jesus.